Bom dia, meus amados, a graça e a paz do Senhor. Eu sou o pastor Rômulo Pereira, da Igreja Batista Palavra da Graça, e hoje nós vamos estudar o Evangelho segundo João, capítulo 13, versos 10 e 11, que dizem: Respondeu Jesus: Quem já se banhou precisa apenas lavar os pés. Todo o seu corpo está limpo. Vocês estão limpos, mas nem todos, pois ele sabia quem iria traí-lo. E por isso disse que nem todos estavam limpos. Bom, queridos, aqui vamos falar deste último ponto, que nem todos estavam limpos. Porque Jesus conhecia, que dentre os 12 discípulos principais havia um, Judas Iscariotes, que não tinha o mesmo coração dos outros. Era uma pessoa que não era honesta e sincera com o seu procedimento. Ele tinha interesses escusos, interesses espúrios, e não era sincero o que ele estava fazendo. Veja só, queridos, se nós vemos aqui na história que pessoas ruins e pessoas más se infiltram, mesmo em trabalhos tão maravilhosos como o de Jesus, quanto mais nas nossas igrejas, nas nossas comunidades. Se o próprio Deus encarnado teve esse tipo de problema, é claro que nós teremos, e isso é infelizmente normal. Descobrir pessoas falsas, hipócritas, mentirosas no meio da igreja não deveria nos surpreender principalmente, nem desanimar. Porque veja, com o próprio Jesus ocorreu isso. Então, isso é esperado, isso é comum de ocorrer, infelizmente. Se entre os principais discípulos de Jesus ocorreu isso, quanto mais entre nós, queridos. E com isso nós precisamos prestar atenção, porque há uma ou outra pessoa problemática e falsa e mentirosa, isso não deve desacreditar aquela obra, aquele ministério, aquela igreja por causa dessas pessoas. Porque isso ocorre, infelizmente. O que não pode haver é dar guarida àquilo e aquele ministério, aquela igreja, ser aquilo. Porque se for aquilo, aí a história é outra. Veja, o ministério de Jesus e os seus discípulos, e o seu ideal, o que estavam fazendo, não era o trabalho, as ações de Judas. Judas era uma exceção, era um caso à parte, era uma vivência particular dele. Então, as pessoas ali eram sinceras, tinham boas intenções e estavam fazendo aquilo de corpo, alma e coração e para Deus, intentando o bem. Agora, mesmo assim, sempre há no meio destes bons aqueles que não têm o mesmo coração. E isso, de novo, não desacredita aquela obra. Há aqueles que são sinceros e são verdadeiros, e há aqueles que estão ali por interesses espúrios. Sim, queridos, muitas pessoas se utilizam da fé, se utilizam de Deus, se utilizam da Bíblia para se exaltar, para ganhar dinheiro, para ter poder, etc, etc. Enfim, Deus não é o objetivo daquela pessoa. Deus é um meio para alcançar aquele sonho, aquele desejo, aquilo que ela quer. Então, se não fosse Deus, poderia ser qualquer outra coisa. O importante é chegar naquele objetivo dela. Quando, na verdade, o verdadeiro fiel é aquele que tem Deus como a questão em si. Eu estou interessado em Deus. Isso, infelizmente, queridos, é raro hoje de se encontrar. As pessoas vão à igreja, não é para ter Deus. É para ter um ânimo, é para conquistar bênçãos, é para ser curado, é para isso, para aquilo. Não que essas coisas não possam e devam ser desejadas e, claro, recebidas. Mas esse não pode ser o interesse principal, o interesse último. Por isso que Jesus diz: buscar o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar. Esse tem que ser o objetivo. Você ir à igreja não para ter coisas ou para ter o seu ego massageado, mas para buscar Deus, para crescer em amor,
para ser uma pessoa melhor. Esses são os objetivos principais. Os outros existem, mas são secundários. São importantes e devem ser buscados, mas não podem ser o centro. Jamais, jamais, jamais. Se você for à igreja e só encontrar Deus, se você for à igreja e apenas encontrar melhora de caráter, se você for à igreja e só encontrar oportunidades a servir e não tiver mais nada e não receber mais nada por um período, se com isso você fica desanimado, desapontado e perde o interesse, então você já se mostrou que tipo de cristão você é. Que o objetivo principal não é Deus, mas ter e ganhar coisas para si. Você está usando Deus. Bom, queridos, Jesus diz que dentre os discípulos nem todos estavam limpos. Ou seja, veja só, Judas Iscariotes, para estar ali no grupo dos principais discípulos, certamente havia se batizado, seja com João Batista, seja ali pelo ministério de Jesus, e, claro, estava caminhando há muito tempo com Jesus. Estava ouvindo ministrações, pregações, vendo milagres e convivendo com Jesus. E, apesar disso, queridos, não estava limpo. Então, o que Jesus está dizendo? Não importa quantas coisas exteriores aconteçam. A pessoa pode se batizar, pode ouvir 1000 pregações, pode ver milagres, pode conviver num ambiente cheio de amor. Nada disso garante que aquela pessoa realmente será limpa enquanto o coração dela cultivar sujeira. Enquanto ela não quiser ser limpa. Enquanto os interesses dela forem aqueles que eu mencionei. Só dinheiro, só poder, só exaltar-se. Então a pessoa não será limpa. Enquanto ela não entregar o coração a Deus, coisas exteriores não bastam. Ou seja, nada tem efeitos que Jesus está dizendo. Se a própria limpeza que Jesus fez não foi suficiente para limpar Judas, ele está dizendo, nada tem efeito se o coração não estiver naquilo que está sendo realizado. Ou seja, a pessoa se batiza, mas o coração dela está em outro lugar. Está pensando no jogo de futebol, ou está achando aquilo ali tudo uma bobeira. Aquilo não tem um efeito, porque a verdadeira conversão, a verdadeira adoração, o verdadeiro batismo se dá na consciência, no coração entregue a Deus. Então a gente precisa aprender isso. Questões exteriores são símbolos, são manifestações públicas, mas tudo que é verdadeiro ocorre dentro do coração. Então veja só, o batismo vale se um pastor bom, maravilhoso, batiza uma pessoa ruim, a pessoa está com o coração sujo, a pessoa não quer saber de Deus, mas está ali por pressão da família ou por qualquer outro motivo, aquilo vale? Não, porque o coração dela não está ali. Então, que nós venhamos aprender que o Evangelho, queridos, trata do coração. Não adianta a gente querer transparecer algo se aquilo é uma mera máscara, se aquilo é só uma hipocrisia, se é só você dando uma de ator de novela, isso não serve de nada para Deus. Isso não vai comover Deus. Pelo contrário, ele vai achar aquilo tudo uma grande bobagem. Então, queridos, que a gente, diante de Deus, a gente pode enganar pastores, pode enganar irmãos, mas Deus sabe o que está no coração. Ele sabe se o seu coração quer ou não seguir o Evangelho, se você quer ou não servir, se você quer ou não ser limpo. Decida ser limpo, queira ser limpo, que Ele te ajuda no processo. Agora, se você não quer ser limpo, bom, aí fica difícil. Que a gente busque nele sempre estar puros, estar limpos, e se o nosso coração está nele, aí, queridos, há um caminhar seguro. Meus amados, que Deus lhes abençoe. A graça e a paz do Senhor.